Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à segunda edição do podcast aqui do programa Japonês Online. Hoje com uma convidada mais do que especial na nossa tentativa de manter o nível alto dos convidados. Seja bem-vinda. Estamos aqui também com o Kyo Sensei, que é da nossa equipe do programa Japonês Online. Vocês veem ele diariamente no nosso Instagram, quase diariamente no nosso YouTube, Facebook, TikTok, em todas as nossas redes e canais de comunicação. E hoje uma convidada mais que especial, e ela é especial porque você não a vê todos os dias, todo o tempo, e a gente vai entender por quê. Hoje estamos aqui com uma, eu ia dizer ex-aluna do programa Japonês Online, mas como o nosso acesso, para quem se inscreve, é vitalício, ela é nossa aluna para sempre, mesmo que talvez não tenha consciência disso. Então, nossa atual aluna, que hoje também estuda no Japão, Laura Biernaski, nossa aluna, mais um case de sucesso. Seja muito bem-vinda, Laura. Olá, bom dia, boa noite para vocês. Bom dia, professor Charles. Bom dia, Kio. Tudo bem? Estou feliz de estar aqui, feliz de estar podendo falar com vocês, feliz de falar um pouquinho sobre a minha experiência, falar um pouquinho sobre como é que eu cheguei aqui em Osaka. Então, estou empolgada para hoje, empolgada para aqui agora. E vamos lá. Vamos lá, Kyo Sensei, cumprimento pessoal. Eu acho que eu esqueci de falar. Não, vamos que vamos. Bom dia, pessoal. Boa noite também, né, para quem está no Japão. Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio. Estou muito feliz de estar aqui também. Sempre é um prazer ouvir esses cases de sucesso, essa galera que traz tanta experiência e enriquece, e também dá esperança para você que tem a vontade de viver esse sonho. E vamos junto aí, desbravar todas as aventuras da Laura, né? Vamos que vamos. Inclusive, já aproveitar já para pedir para que você conte um pouco da sua história, né? Um pouquinho de quem é você, né? Como você começou e como você e o que conquistou, onde está agora, né? Até de forma um pouco resumida, para depois a gente entrar nos detalhes de cada etapa, tá bom? Conta pra gente. Sim, óbvio. Vamos começar então. Eu comecei a ter interesse no Japão um pouquinho mais tarde que a maioria das pessoas. Geralmente quem aprende japonês começa a ver anime desde pequenininho, só que eu fui ver anime só na pré-adolescência, quando eu já tinha uns 12, 14 anos. E, obviamente, dali pra frente, não parei de ver anime, acho que a maioria das pessoas começa assim, a introdução da maioria das pessoas é assim, não acho que tem nada de errado nisso. Depois de um tempo, eu estava no ensino médio, comecei a ter interesse em intercâmbio. Eu queria muito, tinha muita vontade de fazer intercâmbio, estudar em outro país, tentar fazer alguma coisa diferente. E eu pensava em vários países, mas não tinha jeito. Quando eu pensava assim, qual que é o lugar que eu mais quero ir, era o Japão. Eu não tinha outra possibilidade na minha cabeça, não tinha outra ideia para mim. Eu queria muito ir para o Japão. Então eu comecei a traçar um plano, do que eu poderia fazer. E na época eu achei que o primeiro e o mais óbvio passo era aprender japonês. E na época eu procurei bastante conteúdo online, eu queria conteúdo que fosse bom para quem não tinha ideia de japonês, não tinha ideia de nada. E quanto mais eu pesquisava, mais coisa do programa japonês online aparecia, né? Mais coisa do curso aparecia para mim, muita coisa no YouTube, o livro do professor Luiz apareceu para mim também. Acho que era Desbravando, Desvendando a Língua Japonesa. Eu Desvendando. li inteiro o livro. Até hoje tem coisa que eu lembro de lá que eu fico tipo, nossa, até hoje eu me surpreendo assim, com coisinhas que eu não imaginava. E eu comecei vendo os vídeos que estão disponibilizados gratuitos no canal do YouTube do programa. E comecei a aprender o básico, comecei a aprender a estrutura de frase e tudo mais. E aí um dia eu falei, cara, eu quero realmente levar isso a sério, eu quero realmente, sabe, levar isso pra frente, quero que se torne um projeto grande. E aí eu me inscrevi no curso, né, e virei aluna. E dali eu comecei a estudar japonês com o curso. Estudei bastante, assim, na época eu estava terminando o ensino médio, aí teve pandemia, teve outras coisas assim também. Durante o processo, eu comecei a fazer faculdade também, então às vezes ficava um tempo sem estudar, mas sempre tentando estudar o máximo que eu conseguia, todo dia, se eu pudesse fazer meu Anki, né, revisar meu Anki, se eu pudesse ver uma lição assim, eu considerava o dia já legal. E, enfim, estudei por um tempo
E aí um dia eu li sobre as bolsas do MEXT, né? Eu cheguei a ler bastante conteúdo sobre isso, consegui ver bastante coisa sobre isso. E falei, cara, eu vou. Eu decidi que eu queria ir, que eu ia tentar, que eu ia dar o meu melhor, que eu ia estudar o máximo que eu pudesse estudar para isso. E aí eu comecei a me dar o meu melhor. Eu ligava pro professor Charles, acho que a gente estudou umas 2 vezes, a gente pegava umas provas antigas do Max que a gente fazia junto, assim, daí eu perguntava por que é isso, por que daquilo. E eu só fui, o máximo que eu dei, assim, o máximo que eu me esforcei na minha vida foi para participar do processo, e daí eu consegui passar. Eu tinha nessa época mais ou menos uns 2 anos e meio de estudo, e estudava só pelo programa japonês online. Não, só o conteúdo do programa japonês online, revisando o Anki, né, de vez em quando consumindo conteúdo aqui e ali, mas 90% do que eu fazia era programa japonês online. E nessa época eu acho que eu tava mais ou menos na metade do Master, eu tinha chegado até a metade do Master. Tem gente que consegue fazer, né, termina o Master muito mais rápido, termina o curso principal bem mais rápido, mas eu tava fazendo no meu ritmo, então demorei um pouquinho mais. Aí eu passei no Max, foi muito legal. Eu lembro que durante o processo inteiro eu tava falando com a equipe do programa japonês online, tava falando, né? Acho que também por conta da. Eu lembro certinho que eu tava fazendo um roteiro pra entrevista, que eu tava planejando as perguntas assim, e eu tinha medo de me perguntarem muitas coisas em japonês e eu não tá com o Kikitori tão afiado. Aí eu mandei um roteiro assim da entrevista assim, pro programa japonês online pra ver se tava tudo certinho e tal. Então foi legal, eu tive bastante suporte do programa. Aí eu passei, eu vim aqui para o Japão. Eu cheguei aqui em 7 de abril de 2023, então já faz um pouquinho mais de um ano. E de quando eu cheguei, eu passei a estudar numa escola de japonês, de língua japonesa aqui em Osaka, que é a Osaka Nihongo Kyoiku Center, que é, assim, a JASO aqui de Osaka, e ela foi uma experiência super legal. Eu tinha uma professora muito boa, muito kirishi, e foi uma experiência muito, muito legal. Por um ano eu estudei ali com uma galera do mundo inteiro. A minha sala tinha 12 alunos, 13 no final do ano, e tinha 12 nacionalidades ali dentro. Cada pessoa era de um país diferente. Tinha, eu tinha 2 colegas de Laos, 2 colegas da Mongólia, tinha Camboja, Guatemala, Índia, Alemanha. Então era uma sala cheia de gente do mundo inteiro, de todos os continentes. Então foi uma experiência muito legal. A minha professora também, ela era. Foi uma ocasião muito especial, porque ela estava 10 anos sem dar aula. Ela era mais. Trabalhava nas outras partes da escola e ela virou nossa Tanin, né? Nossa professora da nossa turma. E ela me ensinou muita, muita coisa. Na época que eu vim aqui pro Japão, eu sinto que eu tinha um N3, mais ou menos, assim, de nível, assim. Um N3 fraquinho, assim. E eu consegui tirar o N3 uns 3 meses depois que eu cheguei aqui no Japão. Foi no JLPT do meio do ano, eu tirei o N3 quando eu cheguei. E como era a tradição da nossa escola, todo mundo tenta o N2 no fim do ano, em dezembro. Todo mundo tenta o N2, foi super estressante. E eu consegui passar no N2 no fim do ano, graças a Deus. O N2, agora eu tenho o N2. Foi difícil, muito mais difícil do que eu pensava que seria, mas eu tinha estudado. Eu estava todos os dias praticando o listening, né, o Chokai. A gente estudava também na sala, todos os dias a gente fazia. A gente estudava mais ou menos uns 10 kanjis por dia. A professora dava uma folha pra gente com 10 kanjis e várias leituras diferentes pro kanji. E a gente fazia uma provinha com todas aquelas leituras. E a gente tinha também simulados de dokai, né, de compreensão de texto. E foi difícil, mas passei, graças a Deus. E aí agora eu tô numa Semongaku, é uma escola profissionalizante. Eu tô estudando animação 3D. Eu acabei de começar, tô indo pra minha terceira semana de estudo. Tô fazendo animação 3D. Todas as minhas aulas desde o começo foram todas em japonês. No começo era difícil, mas agora eu me acostumei. E tá super legal, tá super legal. Eu também tô trabalhando. Eu tenho um arubaito num hotel. É um spa que tem dentro do hotel, e daí eu interajo bastante com tanto japoneses quanto estrangeiros nesse spa.
E foi uma das coisas mais legais que aconteceu para mim, porque eu pude praticar muito meu japonês, assim, principalmente o japonês, né? Foi uma das minhas primeiras interações com japoneses fora da escola, né? Dos professores da escola de japonês. Então foi muito bom interagir, assim, com os japoneses em um ambiente de trabalho e também aprender bastante sobre o japonês formal, né? Me ajudou muito esse baito, porque é um hotel bem chique, então eu não posso falar um japonês, um tameguchi, né, o japonês casual com os clientes, eu tenho que falar o keigo do keigo, então foi uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade e hoje eu sinto que cresci bastante nesse aspecto por causa desse baita. Mas atualmente essa é a minha situação, eu já tô aqui já faz um ano e um mês, mais ou menos. Estudei um ano na escola de japonês, passei no N2 e agora eu tô na escola profissionalizante fazendo a área que eu vou fazer. Daqui pra frente eu vou estudar nessa área por 2 anos aqui, vou, né, terminar esse ano e o próximo. E depois disso, meu objetivo é conseguir trabalhar aqui no Japão. Trabalhar num estúdio, trabalhar em alguma empresa aqui. E eu tô me esforçando para isso, né, estudando bastante. E tá sendo bem divertido. Fantástico. Era para ser resumido, mas acabei falando por 10 minutos. Não, o importante, imagine um convidado que quase não fala, né? Teríamos muitos problemas, né? Me senti quase um fracassado agora com tantas conquistas, mas parabéns, é isso mesmo. Imagine. Ai, não, mas o programa japonês online, ele foi. Não estaria aqui sem o programa japonês online, então eu tô muito feliz de poder estar falando aqui, de verdade. Kyo-sensei, você tem perguntas, né, Kyo-sensei? O que você quer saber da nossa convidada? Eu tenho perguntas. Enquanto ela foi falando, eu fui planejando algumas coisas aqui. Eu não sou a melhor pessoa da ordem cronológica, eu vou pegando as ideias e vou Vontade. colocando, então a gente vai e volta, tá? Mas eu queria Tranquilo, vontade. eu queria saber como que você se sente hoje, né, no Japão, se você tem alguma, vamos por angústia, é uma palavra muito forte, mas se você tem alguma coisa que é um lado negativo, ou quais são os lados positivos, o que você sente hoje estando no Japão, né? Porque você realizou esse sonho de estar no Japão, mas quando você chega é uma outra realidade, é uma outra cultura, né? Um outro povo. Queria saber um pouco mais sobre... tira esse negócio de racionalidade para fora e bota o coração, sabe? O que você sente hoje? Eu gosto muito do Japão. O Japão tem vários aspectos muito bons. Eu acho que tem muitas coisas bem legais, muitas coisas ruins, mas muitas coisas legais. O principal para mim, que acho que todo mundo menciona, mas é uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar, porque é surreal, é a segurança no Japão. É uma coisa assim absurda, é uma coisa que eu amo muito aqui. A gente pode deixar a casa trancada, o pessoal não tem muro nas casas, não tem grade nas casas, o pessoal. Pô, no McDonald's o pessoal guarda a mesa assim para deixa a bolsa em cima da mesa e vai pedir né, no caixa ali, vai fazer o pedido e deixa a bolsa em cima da mesa, deixa o laptop em cima da mesa para guardar o lugar, sabe? Eu lembro que quando eu cheguei, eu saía na rua, e no Brasil a gente tem o costume de nem tirar o celular, né, quando você tá andando na rua, ou deixar o celular no bolso da frente da calça. Eu tinha muita agonia de deixar meu celular no bolso de trás, mas eu me acostumei, assim, mas é uma coisa surreal. Essa questão da segurança. Nos trens, você vê crianças sozinhas andando de trem, sabe? Criança de tipo 5, 6 anos de idade, sabe? Pequenininha, não sabe nem falar direito e tá pegando trem sozinha. Então eu acho isso absurdo, assim. A segurança no Japão, ela é surreal. A minha única experiência com roubo foi meu guarda-chuva, que eles dizem que é o que rouba no Japão. O que se rouba no Japão é guarda-chuva e bicicleta. Fora isso, você raramente vai encontrar um caso muito absurdo, assim, de, sei lá, alguém entrar numa casa ou algo assim. E até agora foi a única experiência que eu tive, me roubaram um guarda-chuva. E, sabe, é muito louco, assim. Eu não consigo nem descrever o quão bom é você se sentir seguro, se sentir tranquilo no país, sabe? O ponto negativo, talvez para quem gosta muito de comida oriental, talvez curta o Japão, mas eu não sou tão fã assim, então
Foi um negócio que custou para eu me acostumar. Eu acho que nem tanto a comida, tipo, não é que a comida não seja gostosa, a comida é muito boa, mas é uma dificuldade de você às vezes quer comer a comidinha de casa, né? A comidinha brasileira. E aí você pensa, eu vou fazer, né? Só que você vai no mercado e você não acha os ingredientes, sabe? Então isso é frustrante. Esses dias mesmo eu tava tentando fazer umas receitas e você vai no mercado e não tem os ingredientes que você quer, sabe? Você sente uma saudade de comida de casa e você pensa, mesmo que eu não vá no restaurante, eu vou tentar fazer em casa. E aí é complicado, porque o arroz não é o mesmo, não tem feijão, é, os produtos lácteos aqui no Japão, eles são completamente diferentes, né? O Japão, a gente malemar tem queijo por aqui, então é complicado, assim, fazer certas coisas, então isso é frustrante também. Mas essa questão de se adaptar, sabe? De realmente pensar, cara, eu não tô em casa, eu não tô no meu país, então isso foi complicado também, essa questão da comida. Mas outra coisa muito legal dos japoneses, que às vezes é legal, às vezes é uma coisa que me dá um pouco de agonia, é o respeito que eles têm no geral, assim, por todo mundo. Todo mundo respeita os estranhos que estão ao seu redor, sabe? Não é porque, tipo, não me conhece, nunca vou ver de novo. Sabe, vou entrar nesse trem aqui, 2 minutos depois eu vou sair, nunca mais vou entrar nesse trem. Não, os japoneses, eles têm, tipo, esse negócio de sempre respeitar as pessoas ao redor. Então eu acho isso muito incrível. Respeitar os trabalhadores, respeitar, sabe, todo mundo. Existe esse respeito muito grande por todo mundo ao seu redor. Jogar lixo na rua, ninguém joga. No trem, o trem é a coisa mais silenciosa da face da Terra. Qualquer pessoa que fala um pouquinho mais alto, você vai perceber, porque o trem é muito silencioso. Então, assim, é absurdo. Eu acho engraçado no meu trabalho também, que vem os clientes japoneses, daí eles têm as toalhas, né, que eles usam assim. E os japoneses, de vez em quando, eles chegam a dobrar de novo a toalha, sabe? A toalha usada que eles usaram, assim. Eu acho isso muito curioso, sabe? Deles. É uma cultura muito de respeitar os trabalhadores, respeitar o tempo dos outros, o espaço dos outros, o silêncio dos outros. Então é muito legal. Mas o que também é chato disso é que, comparado com o Brasil, eu sinto que no Japão tem menos. Você não sente muito que as pessoas estão vivendo ao seu redor, sabe? Eu lembro de comentar com um amigo uma vez, pô, a casa que eu morava no Brasil tinha um centro de idosos que tinha baile todo final de semana na esquina e uma igreja evangélica que estava todo dia tendo louvor, sabe? Então, você tava em casa, assim, você ouvia as pessoas na rua. Eu ia na casa da minha avó no final de semana comer um churrasco, e eu passava na casa das pessoas, eu ouvia o pessoal fazendo churrasco, ouvindo música, ouvindo um sertanejo. Então você sentia que as pessoas ao seu redor, tipo, tinha vida ao seu redor, sabe? Que você sentia que, aquela casa tem uma família, aquela casa tá fazendo um churrasco, você ia na rua, os restaurantes têm música ao vivo, tinha gente conversando na rua. E aqui no Japão não tem muito isso, é muito silencioso, não é só no trem, mas em todo lugar. Isso foi uma coisa que me assustou, né? Que eu já sabia que o trem era silencioso, que tinha toda a questão de não falar no trem e tudo mais, mas até na rua, no meio da rua, assim, as pessoas elas são muito silenciosas, elas não fazem barulho, você não escuta as pessoas conversando assim em voz alta na rua. Então é uma coisa curiosa também nesse sentido. Mas acho que dos que mais destaca, assim, do Japão, né, da cultura japonesa, de estilo de vida no Japão, são esses pontos que eu mencionei aqui. Show de bola, muito legal. É interessante porque, bom, vamos deixar bem claro, ninguém que está querendo desvender ou vender o Japão aqui, a gente está ouvindo uma pessoa real vivendo no Japão, vivendo suas expectativas. Eu, quando eu morei no Japão, também sentia muito isso, essa questão do silêncio. A gente que é brasileiro, né, que tem essa cultura, igual você falou, né, de, nossa, aqui tem barulho, aqui tem música, você está o tempo todo envolto, né, dessa coisa. No Japão, você fica um pouco mais... No começo você fica assustado, né? Porque tudo é tão silencioso. Aí, para mim, sempre é sempre muito marcante. Eu sempre lembro que às vezes eu estava andando num parque, assim, em algum lugar, e eu ouvia só os corvos. E eu ficava tipo, meu Deus, parece que eu estou num filme de terror, sabe? Mas Sim. É muito legal. Essa questão do guarda-chuva também que você falou, era a coisa que eu mais ouvia era, só toma cuidado com o seu guarda-chuva, né? Que senão alguém... Porque às vezes nem é intencional, às vezes a pessoa acha que é dela, pega e leva e esquece. Sim. Mas assim, é muito legal mesmo, muito da hora. E aí, Charles Sensei, tem alguma coisa para acrescentar? Sim, com certeza. A minha pergunta, voltando um pouco cronologicamente para um aspecto que eu acho que vai interessar o pessoal que está nos assistindo, Laura.
é com relação à própria aprovação na Bolsa do Next. A gente conversou com o nosso primeiro convidado, que também passou no Next, e eu queria perguntar para você como é que foi esse processo, que tipo de bolsa, se era de pesquisa, de graduação, de pós-graduação, se foi fácil, se foi difícil. Existe um mito de que é muito difícil e que é quase impossível, e como é que foi para você? Abra o seu coração para nós. Pode deixar. A bolsa do Next, eu fiquei sabendo, eu comecei a ler, né, realmente sobre ela em fevereiro de 2022, então foi um pouquinho antes de abrir as inscrições. E na época eu já sabia que eu sempre soube que eu queria trabalhar com animação, que eu queria trabalhar com desenho, né, com arte, então eu fui direto nisso, procurando por isso. E o interessante, eu acho muito incrível as bolsas do Next por essa variedade, assim, eles oferecem para vários perfis de alunos diferentes, né? E eu acho isso incrível. Você pode estar em vários momentos da sua vida, você tem uma bolsa do Next que você vai poder fazer, sabe? Então eu acho isso super interessante, super legal. E a bolsa que eu fui fazer é a bolsa de ensino profissionalizante, né? Que é a que eu tô na escola agora, que é uma bolsa de 2 anos de estudo, como se fosse um curso técnico no Brasil. E essa bolsa eu acho ela muito legal porque ela além de ter mangá, animação, ela tem esses outros cursos que geralmente você não vai encontrar uma graduação de 4 anos, né? Que são cursos mais curtos e tal, mais focados no ensino prático. Tem várias, né? Hotelaria, tem culinária, então acho muito legal. E direto eu fui nessa modalidade, né, de bolsa no ensino profissionalizante, porque ela também é a única que disponibiliza para essa área da arte, assim, para graduação você vai encontrar as matérias mais convencionais, né? Tem bastante, tem, não sei, química, física, engenharia, essas matérias mais que você é mais fácil de encontrar uma graduação de 4 anos, que são matérias que exigem mais uma graduação de 4 anos, você vai encontrar na graduação. Mas eu já sabia que eu queria arte, então eu fui direto para profissionalizante e eu comecei a me preparar já em fevereiro. Né, a gente tem o processo do Next, ele tem 3 etapas, né? O processo nacional tem a documentação, as provas e a entrevista. A documentação é mais ou menos uma documentação básica de comprovação de escolaridade, né? Questão de matrícula, o histórico escolar, para eles checarem se você é um bom aluno, né? Que é importante. E tem carta de recomendação dos seus professores, alguns consulados, né? Porque cada consulado pede uma documentação um pouquinho diferente. Alguns consulados pedem uma redação, uma carta de motivação. Certificado de línguas, essas coisas assim, para conferir se você é um candidato, né, um candidato interessante para eles. Então, tem essa primeira fase, né, essa fase que eles vão olhar o seu perfil mais por cima, assim. Caso você tenha um perfil interessante a partir dos documentos, você vai ser convocado para as provas. As provas também são um pouquinho diferentes, né, dependendo da modalidade do consulado. Do consulado não, só da modalidade, às vezes até a matéria, né, também vai alterar um pouquinho quais provas você vai fazer. No caso de profissionalizante, todo mundo faz japonês, inglês e matemática. Eu sou péssima em matemática. Matemática é o horror da minha vida. Eu não consigo pra nada, gente. Eu sou de arte, eu sou de desenhos, eu não sou de números, pelo amor de Deus. Tenho pavor, pavor. E eu tava com muito medo da prova de matemática. Mas eu, assim, eu estudei, tentei fortalecer a minha base, assim, no máximo, e meu objetivo era não zerar, sabe? Porque para certas matérias, o Next, ele meio que não leva tanto em consideração certas notas, né? Para mim, que, por exemplo, eu queria fazer desenho. Eu estava fazendo a prova de matemática por pura parte do processo, mas eu não preciso de desenho, eu não preciso da matemática, ter uma matemática muito avançada para atuar na minha área. Então, eles fazem meio que como que fala? Dar uma colher de chá, assim, pro pessoal dessas áreas, assim. Inglês, eu tenho um inglês avançado, naquela época eu já tinha também, então eu não estava me preocupando, e a prova também é bem simples, porque você sabe como é que é o inglês para os japoneses, acho que se você já viu qualquer documento em inglês feito por um japonês, você vai entender que eles têm muita dificuldade do inglês, então até o nível mais básico, assim, de inglês, para os japoneses ele já é uma coisa, assim, bastante grande, então a prova ela não foi
A prova de inglês ela não é tão complexa, na minha opinião. E a prova de japonês, ela foi um desafio, porque eu estudei muito, eu me preparei o máximo que eu podia para a prova de japonês. Eu estava fazendo, meu objetivo era tentar chegar o mais longe que eu conseguisse no master antes de fazer a prova, então eu estava todo dia estudando o máximo que eu podia, revisando meu Anki. Eu estudei muitas provas antigas que estavam disponibilizadas no site do consulado, né, do site da bolsa. E eu estava dando o meu melhor, assim. A prova do MEST, ela é interessante porque ela é dividida em 3 partes. E você não é, né, ela só é a prova mesmo, ela tem 3 sessões. E começa do mais fácil, vai indo pro mais difícil. E o objetivo é meio que ver até onde você vai conseguir chegar, né? Obviamente, se você gabaritar, vai ser ótimo, mas é meio que para ver se você, por exemplo, se você tiver mais dificuldade logo no começo, seu nível de japonês não tá muito assim no nível que o Max está querendo e tudo mais. Então, o objetivo é meio que ver até onde você chega na prova, né? Até que parte da prova você consegue fazer com tranquilidade. Então, mesmo se você errar tudo na última parte, eles vão compreender, tipo, era para ser difícil mesmo, era para testar se seu conhecimento era desse nível. Então, só que foi uma surpresa para mim, porque as provas antigas que eu tinha estudado, elas não tinham nada a ver com a prova que eu fiz, a prova ela foi formatada, então foi uma surpresa muito grande, assim, eu abri a prova e falei, gente, completamente diferente. Então foi um baque, assim, na hora, eu tive que me acostumar, sabe, me adaptar, tipo, pensar, putz, vai ser um desafio, porque tinha perguntas que a gente estuda provas antigas, tem uma razão, né? A gente se acostuma com a estrutura da prova e tudo mais, pra gente ver qual é o nível do conteúdo, né? Saber que tipo de pergunta vai fazer. As perguntas geralmente elas seguem uma estrutura, né? Nas provas periódicas. Então foi um baque, assim, pra mim, porque tinha questões ali que eu não tava entendendo nem o que o enunciado tava falando, sabe? Questões meio complexas mesmo. Tinha umas questões que era tipo. Selecione o kanji que é usado em todas as palavras, assim, só que tudo isso é explicado em japonês, né? Então, eu ainda tinha um pouquinho de dificuldade, então foi difícil de entender o que o enunciado estava pedindo para que eu fizesse. Mas eu tentei fazer a prova o máximo que eu pude. Eu fiquei muito feliz porque eu senti realmente que o estudo que eu tinha feito valeu a pena, assim, naquela hora. Eu falei, cara, que bom que eu estudei, que bom que eu cheguei até aqui, sabe, com o estudo que eu tenho, porque tinha gente que estava comigo ali fazendo a prova falando que tinha começado a estudar japonês fazia tipo 3 semanas. Tinha gente que estava ali comigo falando, eu comecei a estudar faz 2 meses. E, tipo, olhando a prova e pensando, sabe, naquilo ali que eu tava vendo, eu falei, cara, que bom que eu cheguei tão longe quando eu cheguei no PJO, no programa, que bom que eu cheguei tão longe, porque se eu não tivesse chegado pelo menos na metade do master, eu teria tido muita mais dificuldade, sabe? Pelo menos foi o que eu senti ali. E eu senti que eu fui bem, senti que eu fui até onde eu consegui, que eu consegui fazer várias perguntas com confiança. E depois disso, ansiedade, muita ansiedade, até sair o resultado da prova. E aí, uma vez que você é aprovado na prova, você passa para a entrevista. A entrevista tem para algumas pessoas ela é longa, né? Ela dura mais ou menos 1 hora, para outras pessoas ela é um pouco mais curta. No meu caso foi uma curta, eu tive uma entrevista de mais ou menos uns 15, 20 minutos. E aí é difícil, né? Porque em 15, 20 minutos você vender seu pão ali e falar, cara, me escolham, me levem. Mas até porque a entrevista ela é um momento ali muito, sabe, os candidatos eles foram muito funilados ali. Acho que na prova para profissionalizante, devia ter umas 100 pessoas, talvez, fazendo a prova de profissionalizante. Então, a prova já é uma etapa depois da documentação. Então, você pensa o tanto de gente que manda documentação para 100 pessoas fazerem uma prova. E na entrevista, 4 pessoas foram chamadas. 4 no consulado de Curitiba. Então, você pode ver que eles, sabe, é muito selecionado à mão ali, é muito, muito pequeno o número de pessoas que passa para a entrevista. Então ali é realmente a hora que você tem que convencer os caras e falar, cara, tem que ser eu, entendeu? Tem que ser eu. Porque ali tá a galera que o consulado considerou, sabe? É um de vocês, é você, tá aqui, a galera que vai. E aí, como é que eu vou convencer eles que eles têm que escolher a mim e não as outras pessoas ali, sabe? Então é meio complicado.
o que eu fiz muito nesse momento, assim, depois que eu fui convocada para entrevista, foi praticar meu Jikoshokai. Eu morava no interior do Paraná nessa época, muito no interiorzão, assim, e eu não tinha muita oportunidade de praticar o japonês falado, né? Era um dos meus pontos mais fracos. Eu conseguia ler, interpretar bem, conseguia escrever também a um nível decente, mas o falar, esse era muito difícil. Nessa época, a gente estava, o programa estava começando a implementar os grupos assim de conversação e eu me inscrevia para a maior quantidade que eu podia, assim, porque eu queria tentar praticar. Eu sempre ficava muito nervosa, eu acabava não falando muito, mas eu tentava o máximo, sabe, participar para tentar praticar o meu japonês falado. E nessa época eu estava tentando praticar responder as perguntas, né? O que eu ia escutar, quais eram as perguntas que eu poderia escutar. Eles perguntam muito sobre sua relação com o Japão, sobre sua relação com o japonês, sobre seus planos para a vida, né? Academicamente falando, profissionalmente falando. Sobre como que é a sua vida aqui, né? Se sua família, se todo mundo já tá sabendo que você tá com esse plano de ir pro Japão, se, sabe, se alguém é contra, se tem uma chance de você não conseguir ir. Então, eles fazem muitas perguntas nesse sentido. Eu tinha muito medo, né, da entrevista, porque eles dizem que a entrevista, eles falam em português, inglês e japonês a entrevista. Comigo foi assim também. Felizmente, a parte de japonês foi só o Jiko Shokai mesmo, mas eu fiquei super nervosa mesmo pro Jiko Shokai, né, que é a apresentação pessoal. Mas deu tudo certo, felizmente. Depois fiz a maior parte da entrevista em inglês e depois finalizei com uma pergunta que me quebrou. Na verdade, eu estava muito nervosa, né? E a entrevistadora, ela perguntou pra mim. Eu tava indo super bem, sabe? Confiança, tô indo bem, tô respondi as perguntas exatamente do jeito que eu tinha praticado, deu tudo certo. Aí chega a entrevistadora e fala pra mim: Laura, eu quero saber um pouco mais do seu japonês. Me fala sobre como você quis aprender, né? Como que você começou a estudar. Mas me fala em japonês. Aí eu travei, assim, me deu um branco de um jeito que vocês não imaginam. Eu tava tentando falar 2014 e os números em japonês é um esquema, né? Quando você não tá acostumado a falar os números, né? A montar os números, ainda mais esses números grandes, né? Que tipo Nissen, Juyon, né? Na época eu não tava acostumada a falar, né? Então foi muito complicado pra mim, eu não saía. E no final eu acabei me dando um branco. Ela deixou eu falar em português, mas foi assim. Eu sabia como falar, só que na hora eu tava extremamente nervosa e me deu um branco. Mas no final deu tudo certo. Eu recebi a notícia de que eu tinha passado um pouquinho depois. E foi engraçado, na verdade. Um pouco nada a ver com estudos assim, mas a galera que aplicou pro Next, os brasileiros, né, dos vários consulados do Brasil, eles estavam meio que todo mundo em contato. E tava todo mundo louco, né, pensando no resultado. Esse foi o resultado final, né? Eu passei na primeira fase, daí eles mandam meu nome pro Japão, e daí a gente fica, tipo, 6 meses esperando o Japão responder se você vai ou não. É agoniante, assim, é uma das. É pra pagar todos os pecados, assim, essa época que você fica esperando ali o resultado do Japão. Mas foi engraçado, porque a gente tava todo mundo em contato, então quando chegou no finalzinho do ano, né, porque o processo é em junho, e aí o resultado final chega mais ou menos em dezembro, tem gente que chega em janeiro. E aí, quando tava nessa época, todo mundo tava assim o dia inteiro, todo dia, falando, será que é hoje que vai chegar o resultado? Porque chega pro país todo mundo junto. Então, eu tava falando com o pessoal de Recife, daí a gente tava se comunicando, se vocês viram alguma coisa, né? Então, esse dia foi engraçado, porque a gente também tava em contato com pessoas de outros países que tinham participado. E todo mundo começou a falar, a gente tá chegando nos resultados, tá chegando resultados na América do Sul, tá chegando resultados, né, para essa região. E a gente falou, é hoje. Aí chegou o resultado do consulado de Recife, daí o pessoal conversando assim, aí chegou o resultado, passei, não sei o que. Nesse dia eu tava fazendo faxina com a minha família, a gente tava ouvindo música enquanto a gente faxinava. E aí qualquer música que começava, a gente falava, nossa, imagina se o resultado chega agora, e tipo, essa música marca a sua vida, porque, né, tava tocando essa música quando chegou o resultado, não sei o que. Você pode ver que o pessoal tava bem esperançoso, a gente já tava assim, passou, né? A gente tava assim, não, vai ser o resultado, né, bom. E foi engraçado porque a gente tava ali esperando, esperando, esperando.
e acabou a faxina, a casa tava um silêncio e nada do resultado chegar. Aí eu tava entrando pra tomar banho, e aí chega a ligação. E eu me enrolo na toalha assim, e eu ligo a ligação. E aí eu recebi o resultado que eu tinha passado. Isso era dia 21 de dezembro, pertinho do Natal. Aí a minha irmã veio me abraçar e minha toalha quase caindo, assim, eu segurando o celular aqui, a toalha aqui. E a casa um silêncio, assim, e no final não tocou música nenhuma, foi só essa situação engraçada. Então, mas depois disso foi assim, ai, não consigo nem descrever, assim, sabe? A sensação foi muito louco, porque quando eu comecei a participar do processo, né, quando eu apliquei, eu não tinha, assim, eu achava que eu era uma candidata mais ou menos, mas eu também tinha vários buracos no meu currículo. Eu estava no terceiro ano quando começou a pandemia. Eu tinha acabado de começar o terceiro ano do ensino médio quando começou a pandemia. E quando eu me formei, meio que aos tropeços, né? Acho que o pessoal que pegou aí o finalzinho do ensino médio na pandemia foi foi um baque muito grande, sabe? Você se prepara a vida inteira e daí o último ano, que é para ser o mais importante, sabe? De preparação para vestibulares e tal. Você meio que, né, teve essa situação. E como eu já sabia que eu queria fazer desenho e eu morava no interior, não tinha muito acesso a uma escola que, né, uma pública que me fornecesse isso, eu decidi não fazer o Enem. Eu nunca fiz o Enem na minha vida. E eu sempre me senti muito mal porque eu sempre me dediquei bastante para a escola, então chegar nesse momento que era para ser alguma coisa super importante, né, um passo tão importante na vida e eu não consegui fazer o Enem. Na época que eu apliquei também pro Next, eu não tinha o JLPT, e naquele ano o JLPT ele ia ser depois, né, da inscrição, então nem tinha como eu tentar tirar o JLPT. E eu também não tinha certificado de inglês nem nada, então eu não tinha muita coisa, eu tinha muita coisa faltando no meu currículo, sabe? Tem gente que, sabe, tem muita coisa, muito mais coisa que eu. E eu sinto que eu passei por vontade. Eu tinha muita vontade, eu me dediquei muito, eu me planejei, eu me organizei. Eu realmente passei para os caras a impressão de que, tipo, pode botar fé que eu vou, né? E eu vou me esforçar ao máximo. E eu acho que isso vale a pena mencionar essa questão dos documentos que me faltavam, porque muita gente pensa, né? Tipo, putz, eu tenho que ser um gênio, eu tenho que ter, sei lá, o currículo de estudante de Harvard para conseguir passar, para conseguir a bolsa, tá ligado? E na realidade não é essa, sabe? O Next, ele é um processo que eu sinto que ele vai muito nas vibes das pessoas, muito mais do que a gente pensa, sabe? Obviamente que eles vão, né, olhar seu histórico e tudo mais, mas eu acho que o quão dedicado, o quanto você quer a bolsa, tem um peso muito, muito grande também. Muito, muito grande. Porque tem gente que tem muita documentação maravilhosa, tipo, sei lá, tirou notaço no Enem, tem IELTS, TOEFL, tem JLPT e não sei o que, só que no final não passa confiança, não passa, né, a dedicação que os caras estão esperando, e aí acaba não sendo selecionado para a bolsa. Então eu sinto que tem muitos fatores, eu sinto que a motivação, né, você tá ali ambicioso, você quer, você vai, você sabe, isso é muito importante. E o japonês também eu sinto que é muito importante. Eu me surpreendi com as pessoas que eu conheci na prova e tudo mais, falando que não tinha tanto, né, tempo de japonês ou que estavam tentando contar com o conhecimento de inglês. Tipo, se eu souber inglês, tá bom já, sabe? E foi meio surpreendente, mas eu sinto que essas foram as principais coisas ali pra mim do processo Digamos seletivo. que talvez o nível alto de japonês por motivos óbvios e uma boa presença de espírito na entrevista para passar a melhor impressão possível, né? Acho que são os fatores talvez os mais determinantes, né? Eu sinto que talvez nem o japonês tão alto, mas a vontade de aprender o japonês, sabe? Porque mesmo se você não tiver um japonês tão robusto, você passar essa impressão para eles que, tipo, eu tenho interesse, eu quero aprender, sabe? Eu não tô lidando com isso de uma maneira bobinha, como se fosse uma brincadeira. Eu tô levando isso a sério. Acho que se você mostrar isso pra eles também é uma coisa importante. E eu acho que isso é um reflexo também de como os japoneses veem a sociedade, né? Porque a primeira impressão é a que fica mesmo para eles, né? Então, você mostrar que você é sério, que você quer estudar, de fato, quer aprender.
Porque eu sempre tive essa sensação de que não é o seu currículo que vai, de fato, fazer você ir, mas o quanto você vai se dedicar, você vai viver isso. Ouvindo você falar aqui, a gente já sentiu também que era uma coisa que você planejou, que você queria, que você estava séria sobre isso. E muitas vezes a gente vê que as pessoas elas não estão sérias em relação aos estudos. Eu vou ir passar um tempo lá, quero ver como vai ser, quero me decidir lá, de repente. E não, se você já tem aqui o seu plano, você tem a vontade, você quer viver disso, você sabe, quer ir para frente como japonês, isso faz toda a diferença. Teve um momento que você estava falando sobre os seus estudos, né, na sua apresentação, que ficou bem aqui na minha cabeça, que é quando você começou a idealizar, você falou, mas tinha hora que eu tinha que parar e tudo mais, e é o que a gente fala, né? Se você não tem o japonês como plano principal, tudo bem você parar às vezes, mas aí depois você falou pra gente, não, mas quando eu decidi que era isso, eu me dediquei, eu fui atrás. Então, isso, ele dá para sentir, sabe? As pessoas que estão envolvidas nesse processo há tantos anos, né? Que fazem essas provas, que entendem sobre isso, eles têm esse feeling de, olha, é isso, a pessoa quer, a pessoa vai, ela vai conseguir. Então, a única coisa que eu consigo dizer aqui é parabéns, né? E que bom que você conseguiu, e tá indo tão longe. A área que você escolheu também definitivamente é para quem gosta de animação, que gosta de repente, né, ver seu nome por aí vai ser um orgulho ainda maior. Então, tomara que dê tudo certo. Mas ela foi, Vou fazer você falou, foi bem forte. Uma área bem Vou animada. fazer uma propaganda, vou fazer uma propagandazinha para a minha senpai, que ela foi uma inspiração muito grande também para mim, para eu estar aqui, que é uma youtuber. Ela se chama Bianca. Ela fez exatamente a mesma bolsa que eu fiz, estudou exatamente na mesma escola de japonês que eu estudei. Eu recomendo, né, ela também para quem tiver interesse, porque ela estudou animação 3D também em Kobe. E ela está trabalhando no estúdio Orange, agora em Tóquio, que é o que faz Beastars, que fez Trigun. Ela trabalhou em Trigun, inclusive o nome dela tá lá nos créditos de Trigun. E eu acho assim, ela também ela é uma inspiração muito grande. Eu fico pensando, cara, imagina, eu vejo às vezes o pessoal falando sobre Trigun, né, discutindo o anime, daí eu paro e penso, cara, uma brasileira que fez a mesma bolsa que eu fiz, que estudou na mesma escola que eu estudei, trabalhou nesse anime, sabe? É uma coisa muito louca. Ver os brasileiros aqui, a galera aqui, é uma sensação muito legal, sabe? Ver o que o pessoal realmente tem garra, tem paixão e que vem estudar e vem, sabe? É muito bom. Definitivamente. E outra, é para provar para todo mundo que se é seu sonho, você quer, é possível, tá aí, né? Se dedica, tem a garra, estude com a gente, fazer propaganda. Por favor, né? Não, mas sim, definitivamente. Eu definitivamente não estaria aqui se não fosse o programa, sabe? Eu falo isso com 100% de certeza. É isso aí. Bom, o programa e os aviões, né? Sim, eles também estariam aí, com certeza. Até esclarecendo para o pessoal, né? O Master, que a Laura está mencionando, é o Nihongo Master, né? O nosso módulo mais avançado do programa japonês online, e que é o conteúdo mais de nível mais alto que nós temos por enquanto no nosso material, né? Eu lembro de uma ou duas aulas com a Laura, com a prova do Next, né? Por que é isso aqui, por que não é isso aqui? Era um conteúdo de nível bem alto, né? Então a gente ali eu já vi, essa aluna tem potencial, isso vai longe. Hashtag orgulho, muito em breve vamos estar entrevistando ela. E se concretizou, né? Estude conosco, as coisas dão certo. Pior que é verdade. Não, mas sim, o Anki eu uso até hoje, o Anki, sabe? Então é um negócio que eu vejo todo o pessoal da escola também estuda com Anki. Então foi um negócio que, sabe, chegou aí na minha vida e ficou ali por muito, muito tempo. E o esquema, sabe? Eu sinto que uma coisa que acho que eu cheguei a comentar com o professor Charles, mas uma coisa que eu acho muito boa do programa é que ele é feito por brasileiro para brasileiro, sabe? Porque aqui na escola de japonês, eu estudei japonês também, né, por um ano. Só que eu tinha professora japonesa, eu tinha colegas do mundo inteiro. Então, às vezes tinha questões gramaticais, né, questões
bem específicas da língua japonesa que eu não conseguia entender muito bem com a explicação da professora, ou que a lógica que ela estava usando para me explicar não entrava muito bem na minha realidade, sabe? Então, às vezes a professora estava explicando uma coisa para mim que eu chego e falo, cara, eu aprendi isso de uma maneira tão mais simples no programa, sabe? De uma maneira que eu entendi tão melhor. Tipo, se eu não tivesse visto aquela aula sobre essa partícula, sobre essa expressão, eu não estaria entendendo o que está escrito aqui agora, com a explicação da professora, sabe? Então foi uma coisa assim muito, muito importante. Até hoje, quando eu estou estudando japonês, tem conceitos básicos que eu lembro do programa, sabe? Coisas assim que marcaram para mim até hoje no meu estudo. Então é realmente muito bom. Eu acho muito, muito legal. Lembra de algum exemplo? Só para. Sim, claro. É o Tô de automação, que eu lembro que certinho da aula que eu estava vendo, né? O professor explicou muito, muito tranquilo. Eu entendi, assim, muito. Imediatamente eu consegui entender. Só que quando chegou aqui no Japão, a professora ela nem explicou muito essa partícula ou como ela funcionava. Ela simplesmente falou: essa é uma partícula. Tipo, ela foi introduzida pra gente numa frase. E ela tinha ali esse uso que é um pouquinho mais complexo, né, da partícula to, que geralmente quem está começando a aprender sabe que a partícula to é tipo com alguém, né? Ah, fulano e fulano. Esse é o E de adição, né? Mas, e aí tem esse to que é um pouquinho mais complexo, né? Que é ao fazer alguma coisa, né? E a professora ela não chegou a explicar isso em detalhes, sabe? Eu acho que é uma coisa que vale a pena explicar em detalhes. Até porque não tem muitas palavras assim, quem está começando a aprender, né, essas coisas básicas, não tem o vocabulário em japonês para entender uma explicação dessa partícula. Então eu olhava para aquilo e falava, cara, sabe, as mudanças de verbo também, né, o verbo na forma de dicionário, na forma T, né, na forma nai, o jeito que o programa explica é tão, tão mais simples, é tão, tão tranquilo, sabe? A gente não teve tanto essa. A gente estava fazendo o conteúdo também muito rápido. E eu sinto que é muito bom do programa também, que eu posso ver o vídeo, né? A videoaula, quantas vezes eu quiser, eu posso voltar, eu posso ver no meu tempo. Então, isso é muito, muito bom, na minha opinião. Assim, eu podia sempre estar revisando o conteúdo, se eu tive uma dúvida, se eu voltava atrás com o que o professor falava. E eu gosto muito das frases de exemplo, né, do programa japonês online também, porque era uma delícia para mim estudar. Eu amava estudar, porque eu pegava o vídeo e era muito legal ver o professor desmontando palavra por palavra naquela frase, como que elas se relacionavam, o que elas significavam naquele contexto. É delicioso para mim, porque eu entendia 100%. Eu saía das aulas não tinha nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. E raramente tinha uma dúvida. Às vezes era tipo questão de sinônimos, tipo, quando que eu uso tal palavra, quando que eu uso tal palavra, é um sinônimo, sabe? Que não tem tanta essa questão. Mas era uma coisa tão bem explicada, em tantos detalhes, que para mim era delicioso estudar o japonês. E como eu também podia fazer no meu ritmo, né? Era muito bom. Então, essas questões assim. E também porque, pensa, a gente começou a estudar japonês aqui na escola, a gente começou bem do básico, assim, sabe? Do konnichiwa, watashi no namae wa. E então foi bem, bem do zerinho, assim. E pra galera que tava começando a aprender ali daquela hora, tendo que escutar a professora explicando em japonês, eu acho que é muito. É kurushi. É kurushi, é shindoi. Meio que é complicado, sabe? Você tá tentando aprender o básico com uma professora te explicando em japonês é complicado. Então eu gosto muito que eu consegui ter essa base muito, muito forte. Meu japonês básico, ele é bem forte por conta do programa japonês online, sabe? Porque eu tive essa construção com professores brasileiros que fizeram conteúdo pensando nos brasileiros. Sabe? Muito bom. Kyo-sensei, qual a diferença entre kurushi e shindoi? Brincadeira. Aí eu preciso fazer mais. Programa japonês online, né? Pergunta no nosso suporte lá que eu te respondo. Tem uma mosca aqui me atrapalhando aqui, mas vai dar tudo certo.
Laura, eu acho que outra pergunta pertinente, né, para a gente abordar com você é sobre vida no Japão, rotina no Japão. Você já falou um pouco sobre dificuldades, pontos positivos, pontos negativos, mas talvez uma dúvida que fique é mais ou menos com relação à rotina. Você Uhum. estuda de manhã, trabalha de tarde, ou vice-versa. Você foi para o Japão por causa de uma bolsa. O governo japonês ainda te paga ou não? É caro, o iene desvalorizou, é difícil pagar as Tá contas, tem que desvalorizado. trabalhar muito. Como é que está nesse aspecto a vida? Conte para nós. Você não precisa abrir o Excel e mostrar a planilha das contas, não. Como é que é Não, mas eu. essa rotina? Não, tranquilo. Eu trabalho de final de semana. Na verdade, eu comecei esse trabalho na época que eu estava me preparando pro JLPT. Então, eu queria meio que estudar durante a semana e trabalhava no final de semana. Até porque tava todo mundo meio que estudando também, então ninguém tava querendo sair durante o final de semana, né? Então eu falei, vou trabalhar no final de semana, sábado e domingo, e vou estudar depois da aula no meio da semana. Então eu trabalho sábados e domingos. Agora eu consegui mudar os meus shifts e eu vou começar a trabalhar na terça-feira depois da aula e nos domingos. Eu trabalho das 11 da manhã até as 8 da noite. Eu trabalho nesse spa como ajudante, eu trabalho no spa, eu recebo os clientes, preencho papelada, nesse sentido. Eu pego o trem também é uma coisa muito boa do Japão, porque eu nunca peguei um trem atrasado. Nunca na minha vida aqui no Japão. Então eu acho isso muito bom. E eu sempre pego as mesmas linhas, muito tranquilo, no final de semana. Meu corpo mexe sozinho para chegar até o trabalho, porque é muito, sabe, simplesmente funciona. As coisas aqui no Japão elas funcionam e o trem é um dos melhores exemplos que eu posso dar. E eu não trabalho, eu atendo tanto estrangeiros quanto japoneses. Foi muito difícil porque no meu segundo dia de trabalho eles já falaram, ok, Laura, a gente vai te ensinar como receber os clientes. E até aquele momento, eu praticamente não tinha nenhuma prática de keigo, né, de usar o japonês formal. E daí a minha colega chegou pra mim e já falando assim, ok, você vai chegar pro cliente e você vai falar, é, 本 Esqueci. 日のご来店、本日のご来店いただきましてありがとうございます。こちらが承諾書になりますので、お読みいただいてから、本日のお日付とご証明の方お願いいたします。Eu surtei ali na hora, sabe? Eu não sabia nem como, sabe? Eu falei, gente, calma, uma coisa de cada vez. Mas aí hoje em dia eu me acostumei. E daí, há No um tempo curso que eu atrás, estudava, eles iam mais devagar. Vai, parte por parte. então, era loucura assim pra mim. E esses dias atrás também chegaram pra mim e falaram: vamos fazer o Demo Taio, né? Vamos atender o celular, vamos atender o celular, né? Vamos falar com os clientes, é, fazer as reservas, né, deles, dos clientes. E a minha chefe, ela é muito kibishi com a questão de falar esse japonês super formal com os clientes, sabe? Eu não posso falar um japonês, tem que ser o mais formal possível. Outro dia eu fui falar assim, é, このお日にちだったら, minha chefe falou, でございましたら, aí eu falei, ah não, sabe? É frustrante, porque como eu não sai pra mim naturalmente, sabe? Eu preciso ter o roteirinho ali pra eu repetir, eu tenho que estudar. Então foi muito frustrante pra mim no começo, agora que eu tô me acostumando, né, a falar, a trocar as palavras, né, pelo Keigo, porque a minha maior dificuldade é o Keigo, mas agora que eu tô tendo a chance de praticar, mas ainda assim sabe, é louco. Mas fora do trabalho, no trabalho foi legal também porque eu tive bastante contato com o Osaka Ben. Na escola de japonês, os professores eles são proibidos de falar Osaka Ben. De vez em quando saem aqui e ali, mas tipo, como o objetivo é ensinar o japonês bonitinho, né? Eles não têm muito que. Eles tentam evitar falar em Osaka Ben. Só que no trabalho, as minhas companheiras de trabalho, elas são muito Osaka Ben. Eu dou risada escutando elas conversar. Porque é super interessante ver como as palavras mudam, né? A cada 5 minutos vocês escutam Homaya,
assim é, né? Akanka, sabe? Que são essas palavras, né, bem específicas de Osaka. Eu já tô pegando também, de vez em quando vem a minha colega de trabalho, porque com as minhas colegas eu falo em Tameguchi, eu não preciso falar em japonês formal. Chega minhas colegas de trabalho e fala, Laura, você sabe sobre isso aqui, né? Sabe onde é que foi parar esse negócio? Eu, Shiran, sabe? Tipo, Laura, esse dia que você consegue trabalhar, Akan, sabe? Os Romani, os Seiyané, sabe? É divertido, então é bem legal. A minha chefe, ela fala muito, muito Osaka bem, então é bem legal. Toda vez que eu escuto, eu pego assim, né? Eu dou risada sozinha, assim, porque é bem divertido. É muito diferente das minhas professoras, então era divertido, sabe? Estar inserido no trabalho. Meus professores também, agora da escola de 3D, eles também não têm essa restrição, né, de não falar Osaka bem. Então, às vezes, tá o professor falando ali e soltam Seiyané, Seiyané, Romani. Foi engraçado que na nossa, Sotsugi, acho que na nossa formatura da escola de japonês, chegou um rapaz do MEXT, né, do Ministério da Educação, e ele foi falar pra gente, né, parabéns pela formatura. E geralmente esses eventos, né, o pessoal fala o mais formal possível, né, Kokoro Yori Anome de Tomoshi Agemasu, sabe? E chegou esse rapaz do Ministério da Educação e falou: Romani! Omedetou gozaimasu! E a gente deu muita risada com o Romani, sabe? Até porque os professores não falavam, então muita gente não tinha contato, então era bem legal. Na escola agora de arte também, os professores eles falam, como a gente não é escola de japonês, né, os professores eles esperam que o nível de japonês dos alunos, a gente tem aula, tem bastante estrangeiro na minha escola, só que também tem japoneses, então o professor ele não fica, né, pensando, vou falar um japonês fácil para os estrangeiros aprenderem, como na escola de japonês. Então é um nível um pouquinho mais elevado. Mas é bem divertido também, os professores, eles. É divertido, né, pegar esses momentos assim. E eu sinto que é um momento que a gente realmente tem contato com o japonês mais cru, assim, sabe? Acho isso legal. A minha aula, eu tenho aula. Meu horário, né, das aulas, ele é bastante variável, na verdade. De segunda-feira eu tenho só no período da tarde. Na terça-feira eu saio mais cedo, que é por isso que eu consegui trocar meu shift do trabalho. Na quarta eu também entro mais tarde, né? Então, ele é meio flutuante assim. E eu tô na terceira semana, né, de aula, então eu tô me acostumando ainda com os horários. Mas ele, no geral, ele vai das 9 da manhã e ele vai até as 4 da tarde. Então, eu sinto que esse é meio que o modelo aqui nas escolas do Japão, né? Não tem esse esquema das escolas brasileiras, que é tipo estudar de manhã ou à tarde, né? Você entra às 7 da manhã e sai meio-dia, ou, né? Aqui no Japão é integral, né? É da 9 da manhã até as 4 da tarde. Eu tenho aulas de 1 hora e meia e eu tenho um pouquinho de horário de almoço. E é bem tranquilo. Eu gosto das minhas aulas agora, né? Da minha Seimongako, né? Em relação à bolsa do governo japonês, eu recebo todos os meses como se fosse um salário do governo japonês. Ele assim, essa quantia, esse valor é o que os bolsistas recebem, acho que, sei lá, desde a implementação da bolsa, sabe? Foi há décadas e décadas atrás. Então ele é uma quantia que está um pouco desatualizada, assim, com a inflação das coisas aqui no Japão, mas ela é uma quantia muito boa. Eu recebo 120 mil ienes por mês do governo japonês para pagar meu aluguel. Acho que isso em torno de uns 4 mil reais convertendo, mas não dá para, né, converter para a realidade do Brasil. Mas assim, aqui para o Japão, eu sinto que isso é o que você consegue mais ou menos com um arubaito, né, que é o part-time, né, o meio período. É mais ou menos o que você vai conseguir com um bom arubaito, se você tiver um bom arubaito, trabalhar bastante horas, você consegue mais ou menos essa quantia. Para ter uma noção, o meu aluguel aqui eu compartilho com o meu namorado, a gente mora junto, e a gente paga 70 mil ienes de aluguel. Então aí já vai né, a gente paga junto, sim. Eu pago 35, ele paga 35. Então aí já vai uma parte, daí também tem a questão das contas. Eu acho que de contas a gente não paga tão caro assim. Esse mês a gente pagou, se não me engano, 7 mil ienes de contas. Isso deve ser mais ou menos uns 200 reais, talvez. Por aí, 200, 300 reais.
230, 250. Alguma coisa por aí. É o que a gente pagou em água, luz e gás nesse mês. Foi tudo isso inclui mais ou menos aí essa quantia. Mercado, depende do mercado que você for, né? Quando a gente compra carne, é bem caro. A gente gastou, uma vez a gente foi no mercado, assim, a gente gastou, tipo, 15 mil ienes numa compra de mês, assim, e foi bem caro. Mas a gente comprou arroz, comprou um montão de carne, a gente comprou muita, muita carne nesse dia, né? É o Gyomusupa, né, que tem aqui no Japão. O Gyomusupa, ele é o melhor para comprar carne. A carne é muito barata, vem bastante carne, assim, de qualidade. Mas para comprinhas assim do dia a dia, a gente precisa comprar pão, ovo, manteiga, a gente não gasta muito dinheiro assim, tá? Tipo, vou no mercado, eu gasto menos de 40 reais para comprar uma compra da semana. Tipo, eu gasto, sei lá, 1.000 ienes, 2.000 ienes, para comprar umas coisas básicas, né? Ovo e tal. O que já mencionei aqui antes, mas eu fico muito frustrada com os produtos de leite, né? Os produtos lácteos. É muito, muito diferente aqui no Japão. Outro dia eu fui procurar creme de leite, não achei por nada. E queijo também, desde quando eu cheguei aqui no Japão, queijo é muito difícil de achar queijo. O queijo que a gente conhece no Brasil, ele vem muito pouco. Isso é uma coisa que eu percebi aqui no Japão também, essa questão dos pacotes das coisas, eles vêm muito pouco. Né, o pão em forma que a gente compra no Brasil, você pega o pedação de pão inteiro, né? O pão de forma no Japão, no Brasil, ele vem, sei lá, umas 20 fatias de pão. Que no Japão você vai comprar um pão de forma e o máximo vem um pacotinho com 8 fatias. É o pacote que vem mais fatias. E as fatias são fininhas, assim. Todos os pacotes de pão têm o mesmo tamanho, é só uma questão de fatias. E acho isso engraçado, sabe? Os pacotinhos de queijo também, eles vêm os queijinhos fatiados, né? As fatias de queijo. Um pacote que tem muitas fatias vem com 10 fatias. Separadinhas por pedacinhos de plástico, assim. Então isso é curioso. Mas eu não diria que, assim, para duas pessoas, assim, eu e o meu namorado, a gente come e a gente não gasta, assim, tanto dinheiro quanto eu pensava que a gente gastaria. Em questão de mercado, essas coisas, assim. A gente não gasta, assim, tanto, assim, eu não sinto que é tão caro. Eu acho que num mês, talvez você sozinho vai gastar, não sei, dependendo se você conseguir comprar bem, né, se você conseguir organizar bem, talvez você gaste uns 15 mil, talvez, de compras, né, para uma compra do mês, assim, eu sinto que é o normal, assim. Então, meu salário, ele é muito tranquilo, ele cobre todas as minhas principais despesas, sem problemas nenhum. O transporte também, quando eu cheguei, eu lembro que eu não sentia que ele era tão caro. Hoje em dia eu penso que, assim, se você depende do transporte todo dia, pode virar um pezinho nos bolsos, sabe? Mas ainda assim não é tão caro assim. Eu gasto por mês, talvez, para ir trabalhar, né? Que agora eu moro 20 minutos andando da minha escola, que é bem legal. Mas assim, para trabalhar, que é que eu tenho que pegar o trem, eu gasto por mês uns 6.000 ienes, mais ou menos, né? Que eu tenho que pegar vários trens. Mas eu vou, tipo, de um lado do outro pra cidade. Então, eu sinto que vale a pena, tá? Não sinto que é um valor tão alto, assim, uns 6.000 ienes. Deve ser o quê? Uns 6.000 ienes. Não sei, uns cento e algo reais por aí. Não, cento e algo reais não. R$ 200, talvez. Uns 200 reais, uns 200 reais. 30 ienes, R$ 1, acho que dá para fazer uma conta aproximada dessa forma. Sim. Eu gasto por dia, deixa eu pegar aqui na conversão aqui. Por dia, eu gasto 20 pra ir trabalhar, né? Eu gasto 20 reais pra ir e voltar. Tipo, 20 reais. Como se fosse 10 pra ir, 10 pra voltar. Então eu acho que, sabe, é um pouquinho pesadinho, pode ser um pouquinho salgadinho no final do mês. Mas eu sinto que é barato, o trem, principalmente, se você for pra pertinho. Porque realmente, eu vou pro outro lado da cidade, eu gasto 290 ienes, sabe? Então eu não sinto que é tão caro assim pra passear, por exemplo. Né? Você não vai gastar tanto assim. Se você vier pro Japão para turismo, você não gasta tanto reais, tanto dinheiro assim com transporte, na minha opinião. Eu sinto que é bem acessível. E ele é mais que acessível, ele é prático. É muito, muito prático. Você vai pra qualquer lugar de trem. Qualquer lugar. Você pode pegar qualquer lugar no mapa, assim, no Maps, e vai ter uma estação ali perto. Então eu sinto que isso é muito, muito prático. Muito prático. Ou trem ou ônibus, né? E hoje eu tava indo lá na escola, eu tive que ir na prefeitura aqui pra resolver uns esquemas. E eu voltei pra casa de ônibus e eu paguei 200 ienes
para pegar um ônibusinho. E a taxa do ônibus, ela é taxa única, 200 ienes, independente de onde você for. Então, assim, se for perto, não vale a pena, né? Mas, pô, você pode pegar de uma ponta a outra da cidade também de ônibus e você paga 210 ienes. Então, acho que é legal. Mas, a minha vida, por enquanto, ela tá assim. Pra sair de casa, quando eu saio de casa, eu gasto talvez uns 2.000 ienes mais ou menos quando eu vou sair, né? A gente vai comer alguma coisa diferente, talvez. Se eu quiser mais caro, eu gasto uns 6.000 ienes pra uma saída, assim. Não pesa tanto assim no bolso. Eu não saio tanto de casa, pra falar a verdade, mas eu gosto muito de ir em parques. Esses tempos atrás, eu fui num Hanami em Kyoto. A gente foi num Maruyama Koen em Kyoto com os colegas meus. Foi uma sugestão da minha professora. E a gente foi, e foi super divertido, o parque muito, muito lindo, mesmo com muita gente. Isso é outra coisa do Japão, né? Tem muita gente em todo lugar, principalmente em Kyoto, Osaka. Agora, né, que agora teve a época das sakuras, né? Teve muita gente. Muita gente. Mas, sim, eu acho que com pequenos budgets você consegue sair e se divertir. Tem muitas atrações que são de graça, até para acho que estrangeiros se diverte mais, porque tem muitos lugares muito lindos que os japoneses não prestam muita atenção a templo e tudo mais. Então é bem gostoso. Você tá andando na rua e você vai ver um templo nada a ver ali do meio do nada, que é a coisa mais linda que você já viu na sua vida. Então é bem divertido nesse aspecto. Acho que dá para se divertir bastante com pouco dinheiro aqui no Japão. Eu tenho 1.000 ienes. Não sei se consigo fazer muita coisa, mas é um começo. É um começo, definitivamente. Consigo Quanto dinheiro eu comprar tenho na minha carteira umas agora? bandejinhas de sushi, já consigo. As do final do dia no supermercado que ficam com desconto, porque eles vão jogar fora. Essa era o charme para mim, hein? Eu ia no finalzinho ali só para caçar só os descontinhos. Esses são lindos, hein? Esses são lindos. Eu queria. A gente falou bastante, né, sobre a Laura até o exato momento, mas eu queria saber um pouco mais sobre o seu futuro. O que você planeja fazer? Se você quer continuar no Japão, se você quer trabalhar com anime de fato, quer voltar, quais são os seus planos para o futuro? Olha, se depender de mim, eu quero muito, muito trabalhar em alguma empresa aqui no Japão. Eu gostaria muito de ter a minha vida aqui no Japão. Mas eu sei que é complicado. A área que eu, né, quero trabalhar, ela é uma área complicada, ela é uma área, né, meio difícil, assim. Mas eu falei, cara, até onde eu cheguei aqui hoje também foi difícil, sabe? Não foi fácil chegar até aqui, então. Daqui pra frente vai ser difícil, mas eu já passei por coisa difícil, então. Eu quero muito trabalhar aqui no Japão. Por agora eu tô focando no meus estudos da escola, então eu não tenho nenhum plano muito claro, traçado. Meu objetivo é montar um bom portfólio, ter uma habilidade legal para conseguir chamar a atenção de algum estúdio, né? Para conseguir ter ser uma candidata boa para algum estúdio. Mas eu não tenho nenhum plano muito concreto traçado na minha cabeça. Mas eu definitivamente quero continuar aqui no Japão. Pro Brasil, só visitar. Só para comer comida brasileira. Só para comprar passatempo recheado. Comer farofa. Nossa, farofa. Vou até chorar aqui agora, perdão. E aí, eu queria aproveitar também para a gente falou, né, da Bianca, se eu não me engano, né, que está trabalhando com anime e tudo mais. E aí, polêmicas, a gente sempre tem um momentinho polêmicas tem que aqui. ter, né? Senão não tem audiência. Exatamente. Mas eu não sei se você viu, né, em relação a todos os estúdios, o que a galera vem passando, vem relatando, sobretudo nos estúdios maiores, né? A gente teve uma grande polêmica com o Jujutsu Kaisen aí, onde a galera estava quase em trabalho escravo ali. E aí, ouvindo e vendo sobre isso, né, sobre essa parte de animação, né, de estar sendo uma coisa muito falada, assim, como você se sente em relação a isso? É um medo que você tem, talvez, de entrar nessa área? O que você sente sobre essas polêmicas que estão vindo nessa área? Pô, tocou a minha ferida agora. Ai, que dó. Mas sim, a área de animação ela é uma área que ela é bem sensível. Desde sempre foi uma área muito sensível. Em qualquer âmbito, a animação 3D, a animação tradicional, a animação digital. E aqui no Japão eu sinto que
o pessoal fala, nossa, Japão, animes, empresas e tudo mais, mas justamente por ter eu sinto que talvez tenha um pouco de saturação também, então acaba tendo essas situações bem tristes, né, com os animadores, eles não são pagos o suficiente, eles têm essas situações de trabalho péssimas. Eu conversei um pouco com a Bia, né, porque eu mesma tenho interesse em trabalhar aqui no Japão, então eu conversei com ela sobre essa questão do trabalho dela, né, como é que é. E ela falou que às vezes é bem, assim, complexo, às vezes é bem puxado, mas que ela gosta muito da empresa dela, que a empresa dela, ela trata bem e tudo mais. Mas eu tenho amigos aqui no Japão que também falam, eu nunca quero trabalhar numa empresa japonesa, né, pela cultura das empresas japonesas, é um negócio bem sinistro. Em relação à animação aqui no Japão, eu tenho muito interesse em trabalhar assim, mas é complicado. É complicado no mundo inteiro agora. Eu sinto que por conta da inteligência artificial também tem muita gente que tá reconsiderando, sabe, se quer ficar nessa área ou não. Eu tenho fé na criatividade humana, eu prefiro ter fé, eu prefiro ser positiva, eu sinto que, sabe, por mais que tenham essas novas tecnologias, eu acho que a inteligência artificial ela pode ser usada de maneiras boas para artistas e tudo mais, mas tem sim pedaços que me dão um pouquinho de medo ainda. Eu vi muita gente falando que hoje em dia as imagens geradas por inteligência artificial, por exemplo, entrei num tópico meio uma tangente aqui, mas é porque tem algo bastante a ver com na área criativa, principalmente pessoal que desenha, pessoal que tem interesse nessa área. Essas imagens geradas por inteligência artificial, elas estão aos poucos virando sinônimo de barato, de certa forma. Teve alguns artistas que usaram a inteligência artificial para fazer capa de álbum recentemente. E você vê muita gente comentando, tipo, nossa, você não teve dinheiro para pagar um artista para fazer a sua capa, né? Então tá entrando mais nesse âmbito agora, então. Eu acho que isso que vai, aos poucos, vai vir acontecendo, porque eu sinto que a inteligência artificial ela ainda tá bem forte, né? Agora, a generativa, né? Mas eu sinto que tá entrando nesse âmbito de tipo, tá virando sinônimo de baixo esforço, sabe? De pouco esforço, de coisa barata, de coisa fácil. E aos poucos o pessoal vai começar a dar mais valor pra a parada da galera que faz com paixão mesmo, que faz com carinho, que faz com, sabe, com técnica. E eu sinto que o pessoal vai dar mais valor pra isso, justamente porque tem muito estudo, muito carinho ali posto. Então, é um momento assustador. Você conversa com a galera da área, você vê que o pessoal, até gente que está empregada há décadas, tem gente que trabalha anos na área, tá meio assustado, assim. Mas a gente também tá passando por muitas coisas muito legais. Pô, Dungeon Mesh agora, o anime de Dungeon Mesh tá saindo, tá sendo um sucesso no mundo inteiro, tá muito famoso Dungeon Mesh. Só a Frieren também, recentemente, que saiu, que também foi um grande hit e pegou muito aqui no Japão. Também foi muito popular. E animes no geral, e também a animação ocidental também tá vindo forte com algumas coisas assim. Tá tentando se reerguer, sabe? Tá tendo uns títulos legais. Então, eu prefiro ter fé, eu prefiro ser positiva. Eu penso que. Assim, quando eu tive que entrar na Seimongako, eu tive que fazer meio que uma redaçãozinha sobre o porquê que eu queria entrar ali, porquê que eu queria estudar, tipo, o que que é meu plano para o futuro. Eu tive que revisar isso com a minha professora 1 milhão de vezes, e eu sempre falava a mesma coisa. Eu comecei a ter interesse em japonês por causa de animes. Eu sinto que muita gente, você vai pensar como foi a sua infância, e você vai pensar num filme que você viu, numa música que você ouviu, numa história, num livro que você leu. E eu olho pra isso e eu falo, cara, olha que lindo que, sabe, a arte que a gente faz, ela marca a gente de um jeito tão absurdo, sabe? Essas histórias que a gente lê que fica pra gente a vida inteira. E elas abrem tantas portas pra tantas coisas. Às vezes você vai, pô, eu não sei quanto de gente que viu animes de esportes e começou a fazer um esporte, assistiu Haikyuu e começou a fazer vôlei, assistiu Yuri on Ice e teve interesse em patinar no gelo, galera que assistiu Slam Dunk, que leu Slam Dunk e quis fazer basquete, sabe? Que teve interesse em basquete.
galera que, sabe, eu acho que tem um poder muito grande. Gente que ouviu uma música uma vez e decidiu que bateria era a paixão da vida dele. Gente que, sabe, leu um livro sobre cuidar de jardim e decidiu que queria abrir uma floricultura. Tipo, pra mim isso é maravilhoso, sabe? Contar histórias, fazer arte, fazer qualquer tipo de arte, eu acho que pra mim é uma coisa muito valiosa e eu não sinto que vai perder o valor tão cedo, sabe? Independente da, sabe, independente da tecnologia que chegar pra gente, eu acho que isso nunca vai perder valor. Eu acho que, inclusive, o contrário, vai começar a ganhar cada vez mais valor, né? Essa coisa que é feita com coração, com carinho. Então, apesar de estar meio assustador, eu sinto que a gente persevera, sabe? A gente persevera, a gente passa por isso, a gente vai sair disso forte e vai ficar tudo bem. E Mensagem fantástica. eu vou continuar tentando seguir meu objetivo, que é contar histórias que levam as pessoas a se apaixonar um pouquinho mais com a vida. Fantástico. Sabe? Sensacional. Aqui o Sensei tá quase chorando. Pode chorar aqui, tá tudo certo. Foi forte, deu uma virada de chave, assim, né? Porque para quem tá sempre no Discord lá com a gente, né, conversando comigo e tal, sabe que eu amo escrever, né? O professor Charles também gosta muito de escrever, nós dois somos escritores, né? E ouvir isso, né, é muito reconfortante de saber que, independente do que vem aí, né, das tecnologias, acho que sempre o que vai prevalecer, de fato, é o amor pelo aquilo que você faz, é o carinho que você tem por aquilo que você escreve, por cativar as pessoas. Então, é uma mensagem muito bonita que você deixa aí para pessoas que estão pensando na arte, né, querem seguir com a arte. Tem espaço para a gente, independente da onde seja aqui no Brasil, seja no Japão, definitivamente. É muito legal mesmo ouvir isso. E também Sim, talvez até a história de superação. Desculpa, acabei interrompendo, não não, sim, consegui não. evitar. Eu... É porque provavelmente quando você falou quero estudar japonês, alguém deve ter dito algo, mas o inglês é muito mais importante. Por que você está estudando japonês? Aí você estudou japonês. Aí quando você disse eu quero morar no Japão, deve ter gente que te apoiou, mas deve ter tido alguém do tipo, Japão? O que isso vai fazer lá? E aí você tem que escutar isso. E aí, né, no meio de todos os desafios que envolvem você conseguir ir. Deve ter tido os desafios financeiros também, em algum momento isso também acaba acontecendo. Aí você chega no Japão, tem uma série de desafios também. E aí você está se encaminhando para a profissão que você quer exercer, e essa profissão tem desafios específicos, Sim. que não são desafios do tipo, será que eu consigo resolver, será que eu sou bom o bastante, e sim desafios do tipo, será que a profissão em si vai superar esses desafios? E você, tá bom, tem o desafio, vamos com muita paixão para cima e vamos em busca dos objetivos. Acho que é uma mensagem fortíssima, né, para quem está nos assistindo. Acho que você ir com tudo, vai pra cima de tudo com paixão, sabe? Abraça o que você quer e não solta de jeito nenhum, porque vai dar certo, sabe? Eu sempre, é isso que eu penso, sabe? Se, putz, eu, um pouquinho antes da pandemia começar, eu também tive várias conquistas e eu fiquei muito feliz porque eu pensava, tipo, cara, realmente, se a gente quer, a gente vai, a gente consegue, sabe? A gente vai dar certo. E eu fico muito feliz. Eu lembro que no dia que eu. Foi muito engraçado que eu tava conversando com uma colega minha, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre o Next, foi um dia específico. E eu comecei a ler sobre o Next. E eu lembro que eu passei a tarde inteira lendo sobre. E nesse dia, o meu pai chegou do trabalho. E eu falei pra ele, pai, eu comecei a pesquisar sobre uma bolsa de estudos pro Japão. Porque, assim, nessa época eu tava querendo fazer estudos queria vir pro Japão da maneira mais convencional, né? Que é do intercâmbio convencional, que você paga e você vem, né? E que também tem todo o seu valor. Mas era muito mais difícil, né? Porque é um dinheiro, não é pouco dinheiro, né? É bastante coisa. E eu passei anos, eu devo ter passado uns 3 anos, né, paquerando esse intercâmbio de estudos convencional. E eu sempre falava pro meu pai, eu falava pro meu pai, pai, um dia eu vou conseguir, sabe? Um dia eu vou pegar o dinheiro e eu vou, sei lá, eu vou fazer o que eu precisar para conseguir esse dinheiro e ir pro Japão. E meu pai, até depois do tempo, começou a perder a fé, assim, sabe? Ele falou, nossa, Laura, você não tá com essa ideia de ir pro Japão e tal? Aí nesse dia, quando ele chegou do trabalho, eu falei pra ele, eu falei, pai, eu comecei a pesquisar sobre uma bolsa, vai ter processo seletivo esse ano,
eu vou tentar, eu vou passar, tá? Eu vou. Eu preciso que você me apoie, né? Você, tipo, se eu precisar ir para Curitiba, porque na época eu morava no interior, né? E as provas, a entrevista, eu tive que ir para Curitiba. Eu falei, pai, se eu precisar ir para Curitiba, eu preciso que você me apoie, eu preciso que você, né, me dê essa força. E eu falei para ele, eu vou passar, tá? Tô te avisando. Tá, eu vou. Meu pai, tá bom, você vai? E eu consegui falar isso, e daí às vezes eu olho, eu tô aqui, e é louco, sabe? Eu tinha uma gata de estimação que acabou falecendo na época que eu ainda tava com muita vontade de ir pro Japão. Antes mesmo de eu conhecer o Max, que eu falava, cara, eu quero muito um dia estudar no Japão. E ela acabou falecendo, e daí eu fiz uma tatuagem pra ela no meu braço aqui, que é um Mamori com um gatinho dentro. E eu falava, quando eu for pro Japão, ela vem comigo, sabe? Eu já tava na minha cabeça, não tem se eu for pro Japão. Quando eu for pro Japão, ela vem comigo. E às vezes eu olho pro meu braço assim e eu falo, toda vez que alguém vê, né? E fala, o que é? Eu falo, é minha gatinha que veio comigo aqui pro Japão. Então eu acho legal que, eu sinto que, sabe, se você quiser, você vai, sabe? Você consegue. Eu acho que não tem muito que te pare se você for com paixão, sabe? Até agora é meio complicado. Eu quero tentar tirar o N1 no fim do ano. E a questão de achar trabalho também é complexo, né? O pessoal aqui no Japão, eles exigem bastante dos candidatos. Então não vai ser fácil. E eu tô tentando me organizar para conseguir chegar nesse objetivo também agora. Mas eu sinto que, pô, sabe, a vida ela é uma coisa difícil atrás de uma coisa difícil que você vai passando. Quando você era neném, andar era difícil, e você andou. Quando você estava na escola, fazer 2 mais 2 era difícil, você fez. Quando você estava no ensino médio, passar numa prova era difícil, você passou, sabe? Então, o que é a nossa vida se não uma pedra mais grande atrás da outra que você conseguiu passar, sabe? Então, Quando você eu estava no vejo dessa começo, forma. quando você estava no começo dos estudos, a diferença entre Shourai e Mirai era difícil, agora tá tranquilo. Nossa, eu morria. Quando eu estava no começo dos estudos, eu não conseguia formar uma frase. Hoje em dia eu consigo falar com o cliente no telefone e marcar uma consulta, sabe? Eu acho que isso é loucura, é loucura. Eu lembro Sensacional. que os primeiros. Eu lembro que eu achava muito engraçado que os primeiros textos que a gente estudava no. Primeiros textos que você pega assim no curso é tipo um negócio de 5 segundos, né? E lá no Master, eu acho que o último texto que tinha no Master tinha tipo 5 minutos. E você conseguia entender. Eu achava isso muito louco. É loucura você conseguir ver seu progresso, assim, sabe? É muito bom. Kyo Sensei, você acha que consegue Honjitsu no Gorai ten itadakimashite arigatou gozaimasu? O resto eu não lembro mais. O resto eu já esqueci. Mas o Ai, comecinho dá para Eu não não, lembrava começar. nem do começo. você é louco. É loucura. Foi difícil, assim. Eu ia dormir falando esse roteiro dos clientes, pô, era muito difícil. Hoje em dia, nossa, mas a minha chefe também, eu tinha que falar. O nome mono wa hototika, asutika, ikaga itashimashou ka? Kashikomarimashita. Shitsurei itashimasu. Omatase itashimashita. Douzo meshiagari kudasai. Serapista mairimasu node, shoushou omachi kudasai. Shitsurei itashimasu. Era um negócio, é louco. E tem E que o, falar tom, e, o, feliz, tá? Tem que falar com essa voz, tem que falar com essa e o tom voz, de tá? voz também, né? E o tom não É. é show, show, mate kudasai. Show, show, mate Não, kudasai. Né? Tem uma não. entonação específica, né? Uma vez eu atendi o telefone e eu falei com o cliente numa voz normal. Eu falei, Odenwa, arigatou gozaimasu, sabe? E aí minha chefe, eu desliguei e minha chefe falou pra mim, Laura, quando você vai falar com o cliente, você tem que falar, Odenwa, arigatou gozaimasu. Ele disse, tanto nara de gozaimasu. Aí o cliente fala, yoyoku shitai desu ga, kashikomarimashita, jutsumashi kudasai você. É assim que tem que ser, Tem é assim que sabe? animação, né? Não tem como, é isso. Isso. Sim. Para Mas você que foi está desafiante. para você que está vendo o nosso podcast aqui e não entendeu a parte com o Macê, no programa Japonês Online tivemos uma aula ao vivo recentemente sobre a linguagem honorífica explicando a forma Macê. Não confunda com o Macen, tá? O mas negativo é o Macê da linguagem honorífica, tá? Então, entre no programa Japonês Online para um dia conseguir ir para Osaka, assim como a Laura fez.
É Sabe o isso. que é interessante também? Os professores da escola de japonês, eles às vezes eles não conseguem te explicar coisa porque é um negócio natural para eles. E os japoneses mesmo, eles não. Se você chegar para eles e falar assim, um verbo na forma T, eles vão olhar para você e falar, hã? O que você tá falando? Sabe? Então é legal do japonês online que a gente consegue, né, ver essas coisas com mais detalhes. É bem legal. Eu perguntei pra minha professora uma vez, né, o que que é uma C, né, por que que a gente fala Iterashai-masu, né? E ela não sabia me responder. Então é legal. Muito bom. Quer dizer, é muito boa a sua história, não muito bom que o professor não soube responder, não é isso, né? Tomara que os seus professores sempre respondam, mas... Pessoal, a gente passou aqui, estamos chegando a quase 1h30, e eu acho que a gente pode ir meio para as considerações finais. Não sei se o Kyo tem mais alguma pergunta, ou se a Laura quer compartilhar mais alguma coisa. Eu falo demais, gente. Desculpe. Não, perfeito. A ideia era essa, É né? isso, a ideia é exatamente essa. Já imaginou um convidado que sim. Como é que foi? Foi legal. Né? Bacana. Seria muito Passei. difícil. Seria muito. Não, passei, estudei todo dia. Passei. Né? Seria bem difícil, seria muito difícil. Ainda bem que você tem mais perguntas que o Sensei. Não, eu zerei minhas perguntas. Se tiver Muito mais bem. alguma coisa, Bom, a gente quer te agradecer, né, Laura, porque eu lembro, né, de você eventualmente mandando dúvida no suporte. Acho que a gente deve ter tido uma aula, monitoria, né, particular, uma ou duas sim, vezes, sim. não recordo. Eu lembro com clareza daquela prova do Max, né, que tem algumas perguntas realmente, a terceira parte da prova mais difícil ali, Sim, né, era muito difícil, era muito difícil. que tem um conteúdo ali nível N2, talvez até um pouquinho Sim, acima, uma ou N2. outra pergunta, uma coisa meio... E para a gente para nós do suporte, momento de desabafo, deixa eu emocionar vocês agora. Para a gente que responde lá, agora até um pouco menos, mas respondia, sei lá, 100 dúvidas por dia, atendia 80, 90 alunos diferentes por dia, a gente acaba incorrendo no risco de, assim, é mais um aluno, é mais um nome, é mais um, né? Quantos Gabriels eu já respondi? Uns 500, eu não sei mais quem é quem. E a gente acaba não correndo o risco de não entender que não são 90 alunos, são 90 pessoas com um sonho, são 90 sonhos que eu tenho que fornecer as ferramentas para que eles se realizem, né? A gente tem mais de 10 mil alunos, 90 eu estou dizendo mais ou menos por dia, né? Hoje um pouquinho menos. E aí, quando uma dessas pessoas realiza o sonho, caramba, deu, né? Valeu a pena. Valeu a pena. Caramba. Muito, porque, puxa vida, eu me sinto, não vou dizer um herói, né? Mas assim, a gente se sente a gente sempre, até falei para o Kyo Sensei, né? Que nós não somos o Goku, né? Nós somos o mestre. Nós não temos que ser os melhores. A gente tem que fazer o nosso aluno nos superar o quanto antes, né? O aluno tem que ser. Nós somos só uma ferramenta de uma escada para a realização dos sonhos. Então, quando o sonho do aluno se realiza, é uma sensação de conquista, talvez até maior do que quando a gente realiza as coisas, né? Então, parabéns, Laura, muito obrigado também pela Obrigada pelo tempo. disponibilidade, né? E se você tiver mais considerações finais, quem sabe uma mensagem de otimismo para passar para quem quer trilhar um caminho parecido com o seu, ou um caminho completamente diferente, mas precisa ter a coragem que você mostrou que tem, por favor. Eu acho que eu falei bastante aqui sobre a questão da paixão e tal, e a dedicação é mesmo, você falar, cara, eu quero, e você fazer tudo o que você puder dentro da sua capacidade para isso. É difícil quando a gente começa a aprender uma coisa nova, parece, às vezes a gente sente que não tá crescendo, às vezes a gente se sente desanimado, às vezes a vida ela fica louca e a gente não tem muito tempo para estudar, não tem muito tempo, ou a gente tenta estudar e não consegue focar, porque a vida tá muito louca. E eu queria falar uma coisa que é a vida não é uma corrida, sabe? Eu tenho colegas meus que são, eu tenho uma senpai minha que é mais nova que eu. Eu tenho colegas meus que são muito mais velhos que eu. E eu sinto que cada pessoa ela faz as coisas no seu tempo, sabe? A vida, as coisas na sua vida elas vão acontecer pra você quando tiver que acontecer, sabe?
e vai dar tudo certo. Não tem, e você não tem que sentir, tipo, putz, eu já tô muito velho pra isso, putz, não vai mais, não posso mais fazer isso. Sabe, quando eu tava tentando pro Max, eu tava, pô, agora eu penso, nossa, que boba, eu tinha, tipo, 18, 19 anos e eu tava achando que eu era uma fracassada já porque eu não tinha feito o Enem, sabe? E a vida não é assim, sabe? Eu não fiz o Enem e não foi o fim do mundo, sabe? Eu não tinha JLPT na época e também não foi o fim do mundo. E às vezes a gente fica pensando que as coisas vão ser o fim do mundo, sabe? Eu não entrei pra essa faculdade, não consegui essa coisa, esse negócio que eu queria. E aí a gente fica louco, a gente fica pensando, putz, vai ser o fim do mundo, acabou minha vida aqui. E não é assim, sabe? Eu tenho uma colega na minha escola que ela vai, depois que ela terminar aqui a escola profissionalizante, ela quer tentar fazer uma faculdade, uma graduação de 4 anos em ilustração japonesa tradicional. E ela chegou na escola e ela falou assim, que ela tava vendo os Kokosei, né, os alunos de ensino médio, e, e ela tava pensando, putz, eles são tão novinhos, eles sabem tanta coisa, sabe? Eles sabem desenhar muito melhor que eu, não sei o quê. Eu falei, amiga, quantos deles não devem estar olhando pra você e falando, putz, ela é 2 anos mais velha que eu e tá morando em outro país sozinha e sabe falar 3 línguas, né? Então, a gente não tem que ficar. Eu sei que é difícil, mais difícil. É fácil falar, mais difícil fazer, né? Mas tentar não ficar se comparando tanto com os outros, né? Lembrar que a jornada de cada um, ela realmente é única. E que não é porque você não conseguiu fazer uma coisa que você não consegue fazer nada. Ou que uma coisa deu errado, que tudo vai dar errado. Sabe? A vida, ela acontece quando ela tem que acontecer. Sabe? Então, não tem essa de sou muito velho, sou muito novo, não vai dar certo, sabe? Tem que, tem que deixar a vida acontecer e se esforçar ao máximo pra dar o seu melhor, sabe? Pra que aconteça. Eu dei muita sorte, porque eu passei pela primeira tentativa que eu fiz no Next, mas eu tenho colegas que tentaram 3 anos, assim, e passou no quarto, sabe? Então, sabe, a vida ela tem essas situações que a gente tem que botar fé, sabe? A gente tem que tentar o máximo que a gente conseguir e botar fé que, se for pra ser, acontece. Muito bom. É isso. Kyo Sensei, obrigado pela presença. Eu escolho bons convidados, né, Kyo Sensei? Caramba, parabéns pra mim. Não, tá de parabéns aí, realmente. Nossa, hoje foi para mim foi grandes viradas de chave. É igual você falou, né? É muito legal que a gente acaba não sendo o protagonista da história como um todo, mas sendo o mestre ali, né? Ou pelo menos alguém que passou e ajudou de alguma maneira. A gente se sente tão realizado quanto quem consegue, né? E ver toda a trajetória da Laura e aonde ela vai chegar ainda, porque eu tenho certeza que ela vai chegar. É muito louco, é muito gratificante, é um prazer imensurável estar aqui, estar ouvindo isso e ser também o porta-voz, né, de tantas outras pessoas aí que virão e que vão fazer história, né? Fantástico. Pessoal, a gente agradece a você que esteve conosco durante essa mais de 1h30, pelas minhas contas. A gente quer ouvir os seus comentários, é ótimo. Queremos ler os seus comentários, as suas opiniões, o que você achou. E vou dizer o mesmo que eu disse ao final da primeira edição, né? Se você quer que a Laura volte aqui para fazer mais perguntas, para falar ainda mais, se faltou a gente perguntar alguma coisa para ela, a gente tenta conseguir um espaço na agenda dela para no futuro ela voltar mais uma vez, tá? A mosca espero que não volte. Tá me irritando já. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou e para finalizar uma reflexão, né? Lembrem-se, tomem como base a história da Laura, mas lembrem-se que não existem sonhos impossíveis. Existem prazos impossíveis. Se você quer ir para o Japão, isso não é impossível. Se você quer morar lá amanhã, não é impossível. Então, tenha em mente que as coisas não acontecem tão rápido quanto gostaríamos, mas no prazo certo, no tempo certo, tudo é possível. Obrigado, pessoal. Deixe o seu comentário. Até a próxima. Bye, bye. Muito obrigada. Uma delícia falar com vocês. Foi muito legal. Obrigada, gente, pelo tempo de vocês também. E precisar de qualquer outra coisa, eu tô aqui à disposição.